E aí galerinha, Descomplicando os Hardwares, beleza? Uma ótima tarde, dia ou noite pra vocês que chegaram aqui agora pra estar assistindo esse vídeo. E bom, cara, é bomba, mano. É bomba. A APU mais potente do mundo tá aí pra chegar. E mano, quando vocês verem o nível de desempenho dessa APU, o bagulho vai ficar louco. Então presta atenção, assiste este vídeo até o final para você não sair espalhando informações falsas ou pela metade para as pessoas, tá? Então vamos lá. Basicamente as APUs da AMD nos dias de hoje são placas de vídeo com desempenho mediano ali integrada nos processadores Ryzen da linha 2000 e 3000, né? A gente tem o 2200G, 2400G, a gente tem o Athlon 3000G, Ryzen 3 200G e 3 400G. A questão principal que se dá no dia de hoje é que essa APU, igual eu falei pra vocês, tem um desempenho mediano. Na verdade, nem sei se a gente pode dizer mediano, porque não chega nem no patamar de uma RTX 3060, que seria o intermediário nos dias de hoje que a gente tem lá fora na gringa, né? Então, tendo isso em mente, a gente pensava que não ia ter uma APU interessante, né? Não por agora, mas vocês estão enganados. Mas antes de eu falar pra vocês referente a essa APU poderosíssima que tá pra chegar aí, eu tenho que explicar pra vocês no que ela se baseia. Bom, a AMD é uma marca, igual a gente conhece, que produz processadores e placas de vídeo, mas não para por aí. Ela produz também aceleradores gráficos, que são basicamente placas de vídeo com uma força, uma potência bruta muito maior. E a funcionalidade são para servidores. Então a gente nota, a gente tem os processadores para desktop e a gente tem os Xeons e os Opterons, que são processadores para servidores que estão sempre além do seu tempo. A gente consegue pegar de exemplo, por exemplo, um Ryzen 5 2600, 2700 e um 2640 V3. É um processador muito mais antigo que o Ryzen e tem um desempenho muito semelhante com a funcionalidade do Work Turbo Boost, que não é o vídeo do tema de hoje, mas eu posso falar sobre posteriormente, tá? E com isso em mente, a gente sabe porque que a AMD é uma empresa que produz processadores e placas de vídeo, porém tem esses aceleradores gráficos, que são basicamente placas de vídeo com um poder bruto muito acima do convencional, né? Geralmente a AMD tem essa linha chamada MI, e lá a gente tem chips de placas de vídeo, na verdade aceleradores gráficos com potência muito bacana. A gente começa lá do MI 25, tem o MI 50, o MI 60 e diversos outros modelos dessas aceleradoras gráficas. Para vocês terem de base, o modelinho mais de entrada, podemos dizer assim, o MI 50 em poder computacional, em poder do chip, está no nível de uma RTX 2080 Ti. A MI 50 está no nível de uma 2080 Ti, mas é uma placa de vídeo com TDP alto de 300 watts, uma placa de vídeo que você encaixa no PCI Express como qualquer outra, e não tem nada demais referente às APUs nesse caso. Então a gente tem alguns modelos superiores, como a MI 100, e esse ano a AMD revelou que teria uma MI 200 aí no mercado pra gente, que seria com desempenho muito potente. A MI 200 provavelmente teria um desempenho acima de 4 a 5 vezes em relação à MI 50. Então você pensa, é uma placa de vídeo, é um chip com uma força muito bruta, muito bruta. Só em questão de processamento do chip, dá pra gente levar em consideração que é superior a ter uma RTX 3090, porque se o MI 50 tá a par a uma 2080 Ti, uma 3090 não é o dobro de performance da 2080 Ti, é superior, mas não chega a ser o dobro. E uma MI 100, ela já bate ali, bem provável na casa de uma 3080 em performance do chip, tá? Aqui, lembrando que a gente não tá falando de jogos, a gente tá falando de poder bruto, a gente tem todas aquelas questões de otimizações. Bom, retornando, igual eu comentei com vocês, tem todo aquele padrão, tem toda aquela questão da otimização. E quando a gente fala isso, é exatamente igual o caso que a gente encontra nos Xeons. A gente tem processadores com uma força bruta muito alta, mas que quando a gente chega a se falar em jogos, todo esse potencial do processador, né, todo esse potencial do componente não é utilizado, porque ele não foi feito para esse não foi feito para esse uso, não foi feito para essa utilidade. E é aí que surge um dos problemas dos Xeons, né, que é referente à otimização e utilização dos núcleos em jogos, outras aplicações que dependem de um single core muito forte, né? A gente pode pegar um processador atual com metade da força bruta do Xeon, que ele vai entregar a mesma performance ou até maior em jogos. Mas, enfim, o vídeo não é sobre Xeons. E aí, chegou uma notificação no Twitter esses dias que um leaker
cara, um cara muito renomado. Ele já fez algumas descobertas referente a MI200 que a AMD confirmou esse ano. Ele já tinha vazado algumas coisas sobre. E hoje ele lançou mais um leak doido aqui, cara, e vocês vão ficar chocados sobre o que ele falou. Eu vou ler pra vocês aqui na íntegra o que ele comentou e vou explicar pra vocês em seguida do que se trata. O perfil Executable Fix, né, conserto executável, diria assim, né, em tradução literal, falou o seguinte: There's a server socket called S85 that features CPU with CPU ID 0xA80F00 called MI300. Em tradução literal, ele disse assim que tem um socket de servidor chamado SH5 que tem uma CPU com o ID 0xA80F00 chamado MI300. Não entendeu? Tá. Como posso explicar pra vocês? Lembra que eu tava falando pra vocês sobre as aceleradoras gráficas MI100 e MI200? Bom, igual eu comentei com vocês, elas funcionam igual uma placa de vídeo atual, é encaixada no socket PCI Express da placa-mãe e funciona da mesma maneira com a placa de vídeo convencional, porém é utilizada para computação de dados e outras coisas, mineração e muito mais. Porém, aqui nesse leak, ele falou que tem um socket de servidor chamado SH5 com um processador com ID 0x tal. Tá entendendo a jogada? Vocês estão entendendo a jogada? Se é um socket de processador e tem o MI300, significa que vai ser um processador com o chip gráfico MI300 embutido. Entenderam? Então, basicamente, o que é um processador com um chip gráfico embutido? É uma APU. E lembra do desempenho que a gente falou que a MI50 tinha, que era no patamar da 2080 Ti? Imagina um MI300. Então, basicamente é sobre isso que o leak fala. Tá todo mundo reverberando isso daí na internet. Os caras tá louco sobre essa questão, porque ainda não tem nenhuma confirmação por parte da AMD. Mas é bem provável que nos próximos dias a gente tenha algum tipo de confirmação, pelo menos que o projeto está em andamento, né? Já que a AMD já colocou no mercado o MI100, o MI200 já tá produzido, já tá em fase de testes, e o MI300 não tem nenhuma confirmação por parte da AMD ainda. Mas só com isso já dá pra gente saber qual que vai ser o patamar que essa APUzinha vai ter. Referente a esse socket SH5, o povo retrata, né, está relacionado ao arquitetura Zen 4 dos processadores da AMD. Então, bom, mais um vídeo foi esse, olha lá, a luz até piscou porque o bagulho punk mesmo. Então, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí embaixo o que você tem a dizer sobre isso. Se você tá curioso sobre o desempenho dessas APUs, né, vamos dizer assim. E se a gente não sabe se ela vai chegar ao público e quando chegará ao público, mas bom, o que a gente pode ter em mente é que a AMD tem sim capacidades de fazer APUs muito potentes, mas igual eu comentei com vocês, essa linha de APUs, né, que tá para ser lançado da MI300, geralmente vai ser focado no público corporativo, quem usa a GPU mais para trabalho, workstation, esse tipo de coisa, não muito focado para jogos. Mas falando só em desempenho, não tem, cara, não tem para onde correr, tá? O desempenho bruto é muito potente mesmo. Bom, muito obrigado pela sua presença. Valeu!